Existem pelo menos 3 episódios narrados nas Escrituras, nos quais homens entraram dentro de uma caverna. Em Gênesis 19, as Escrituras mencionam a caverna na qual entrou um homem cujo nome era Ló. Em 1 Samuel, capítulo 22, as Escrituras narram acerca da caverna de Adulão, na qual entrou Davi, com mais 400 homens. Em 1 Reis, capítulo 19, está registrado a caverna na qual Elias entrou. Esses homens viveram em épocas diferentes, bem como distantes umas das outras. Porém, viveram circunstâncias semelhantes, porquanto Ló, Davi e Elias tiveram a experiência de entrarem numa caverna. Vez por outra, nós associamos o termo ou a expressão caverna com a pessoa que estacionou na vida de fé. Mas segundo o que o escritor aos Hebreus escreveu, caverna não tem relação com quem quer parar. Muito pelo contrário. Hebreus, capítulo 11, versículo 38 a seguir, está escrito que os homens de Deus, os quais o mundo não era digno, estes passaram por desertos, covas e por cavernas. Logo, o escritor aos Hebreus está associando o termo ou a expressão caverna com as lutas da vida, os desafios, as tribulações, as angústias e aflições, e não propriamente aqueles que estacionaram, que retrocederam ou desistiram. Se não vejamos que, quando Ló, Davi e Elias entraram numa caverna, assim o fizeram com o intuito de sobreviver, e não de parar ou desistir. Vamos lembrar no episódio de Ló que Deus estava prestes a destruir Sodoma e Gomorra. Portanto, Ló precisava de um lugar para se refugiar. E no ímpeto de sobreviver, ele entrou numa caverna. Em 1 Samuel, capítulo 22, também está escrito que o rei de Israel, cujo nome se chamava Saul, perseguia Davi. Este, com o intuito de sobreviver, entrou numa caverna, a caverna de Adulão. Em 1 Reis, capítulo 19, também está escrito que o profeta Elias estava sendo perseguido por uma mulher maligna, cujo nome se chamava Jezabel. Elias, movido pelo desejo de sobreviver, caminhou 40 dias e 40 noites até chegar numa caverna e garantir a sua sobrevivência. Concluímos então que, em tempos de ameaças e mortes, Deus sempre irá preparar uma caverna de sobrevivência para aqueles que desejam sobreviver em meio às ameaças. O segundo ponto que quero abordar é o pecado cometido por Ló e suas 4 filhas. As 4 tiveram relação sexual com o próprio pai. Com isso, aprendemos uma lição. O perigo não é entrar numa caverna. O perigo é pecar, é praticar o pecado durante a fase da caverna. Portanto, durante a fase da caverna, Satanás irá nos tentar a pecar contra Deus, porque ele sabe que a caverna não é o perigo, mas sim o pecado. Portanto, não temamos, tão somente sejamos fiéis ao nosso Deus. Porque depois dessa caverna, certamente sairemos melhores, mais cheios de fé, mais fortes e mais convictos da chamada de Deus nas nossas vidas. Um outro ponto que gostaria de ressaltar é quando Elias entrou na caverna. Ele deveria ficar por algum tempo, e quando chegou o momento dele sair, Deus se apresentou a Elias. As Escrituras dizem que se manifestou 3 elementos: fogo, vento e terremoto. Deus não estava em nenhum deles. Isso certamente era uma mensagem de Deus para Elias. Deus não estava no fogo, Deus não estava no vento forte e nem no terremoto. Percebam que são 3 coisas que nenhum homem pode suportar. Não há homem que possa suportar o poder do fogo. Não há homem que possa suportar
o poder do vento forte. Não há homem que possa suportar o poder do terremoto. Logo, a mensagem de Deus para Elias era essa: chegou o momento de sair da caverna, porque eu não ponho sobre o homem nada acima do que ele possa suportar. Eu não estou no fogo que o homem não suporta. Eu não estou no vento forte e no terremoto que o homem não suporta. Porque eu estou me dizendo, Elias, que eu não ponho sobre o homem nada acima do que ele possa suportar. Deus não põe sobre nós nada acima do que podemos suportar. Porquanto precisamos crer que Deus está no controle de todas as coisas. Um outro ponto que ressalto é que das 3 cavernas, apenas 2 receberam homens ungidos: a caverna de Davi e a caverna de Elias. Mas na caverna na qual Ló entrou, ali estava um homem natural. Ló não tinha unção. Ló não foi ungido. Note que a história de Ló acabou dentro de uma caverna. A história de Ló acaba dentro de uma caverna. Depois da caverna, o máximo que se faz menção é da descendência de Ló. Mas a história de Ló acabou na caverna. Diferentemente de Davi e Elias, que eram ungidos, receberam a unção de Deus. Porque quando Deus unge o homem, nenhuma caverna da vida pode pará-lo. Davi não parou dentro da caverna. Elias não parou dentro da caverna. Porque não há caverna que prevaleça diante da unção de Deus na vida de um homem ou de uma mulher. Outra observação está na caverna de Davi. As Escrituras narram que Davi estava na caverna de Adulão, acompanhado de 400 homens, homens com um histórico de fracasso e derrotas. Mas aqueles homens, marcados por fracassos e derrotas, estavam confiantes. E a confiança deles estava em Davi. Eles não estavam sozinhos naquela caverna. Davi estava com eles. Davi é uma tipologia de Jesus Cristo. Davi é uma figura alusiva a Jesus Cristo ou de Jesus Cristo. Portanto, devemos sempre nos lembrar que durante as cavernas de nossas vidas, Jesus estará conosco. Quando eles ou aqueles homens olhavam para si mesmos, eles viam fracassos, eles viam derrotas. Mas quando eles olhavam para Davi, eles não viam derrota, eles não viam fracasso. Eles viam um homem vitorioso em tudo o que fez. Vitorioso na batalha contra o urso e contra o leão. Vitorioso na batalha contra o gigante Golias. Vitorioso em diversas batalhas, liderando a tropa de Israel. Davi era um homem vitorioso. Davi os motivava. Este era o segredo do bom ânimo daqueles homens dentro da caverna. O segredo de termos bom ânimo dentro da caverna é deixarmos de olhar para nós e passarmos a olhar para aquele que venceu em tudo, perfeito, santo, vitorioso, capaz de nos dar a vitória. O segredo não é olhar para as nossas fraquezas. O segredo é olharmos para a fortaleza dele, para o poder dele. Portanto, não sei qual caverna você está vivenciando. Pare de olhar para o seu passado. Pare de olhar para si mesmo. Deposite sua confiança na obra concluída na cruz do Calvário, porque Jesus Cristo é a causa da nossa vitória diante de qualquer caverna.